Olá, queridos, eu sou a Paulina Gonçalves e esse é o nosso canal, onde nós levamos a você uma palavra da parte de Deus. E durante toda a minha vida, essa palavra me tem norteado, essa palavra me tem nutrido e essa palavra me ajudou a moldar meu modo de enxergar minha realidade. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu espero ser uma palavra profética na sua vida. Por quê? Eu não sei quantos de vocês já usaram a expressão assim, eu estou num beco sem saída. Pode até ser que você não tenha usado a expressão, mas você já se encontrou numa situação em que você não enxerga a saída? Por muitas das vezes, eu me vi em situações em que eu não enxergava a saída. Eu uso uma expressão entroncamento. O que é um entroncamento? É quando várias linhas se cruzam, de modo que você puxa um fio e está atrelado a outro e você não consegue desatá-los. Eu me encontrava em uma situação de entroncamento mental. Não havia saída, por mais que eu elaborasse ou pensasse em todas as direções. E por que eu estou dizendo isso? Bom, essa era a situação que a gente podia dizer que estava o povo de Israel. No capítulo 14 de Êxodo, a Bíblia diz no versículo 2 que Deus falou para Moisés assim, olha, diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos no deserto. Então endurecerei o coração de Faraó novamente, e ele vos perseguirá, e eu serei glorificado no Faraó em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Preste atenção nisso. Aquele povo foi acampar num lugar que Deus sabia que não tinha saída. Eles estavam numa situação colocada pelo próprio Deus. Isso eu sei que é um paradoxo. Mas às vezes nós nos encontramos em situações sem saída. E essas situações são elaboradas por Deus. Ou seja, provocadas por Deus. E aqui era essa a situação do povo. Mas olha o versículo de número 15. Deus diz assim, o Senhor indagou a Moisés dizendo, por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Avante, levanta tu o teu cajado, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Eu quero que você feche os olhos por um momento e visualize a sua situação. E a palavra que eu quero liberar para você agora é exatamente essa. Deus tem uma saída. Amém? Deus tem um caminho. Você não visualiza, você não vislumbra, mas Deus já tem preparado esse caminho. O que a gente percebe aqui é que esse povo estava num acampamento onde as 4 direções, leste, sul, oeste, norte, não havia como escapar. O texto diz que ao norte, Baal-Zefon. Baal-Zefon era uma cidade pertencente ao Egito, fronteira com o Mar Vermelho. Ao sul, a Pi-Airote era a casa de um deus, Erite. Ao oriente, eles tinham o mar. E atrás, Migdã, era uma torre de vigia, era um avançado posto militar dos filisteus. Então, o que a gente percebe? Que em todas as direções pelas quais eles poderiam fugir, não havia uma rota de escape. Né? Eles não tinham como visualizar uma saída. Era uma situação para a qual não havia aparentemente nenhuma saída.
E é exatamente isso que eu quero que você pense agora comigo, tá bom? Você está nessa situação? Você pensa que a tua vida está numa situação que não se define, você não visualiza, por mais que você tente, por mais que você queira enxergar, você não vê uma saída? Eu quero liberar essa palavra para você. Qual é a palavra? Deus tem uma saída. Deus tem uma rota por onde você vai passar. Você não está enxergando agora, mas eu estou aqui para te dizer, acredite nisso. Olha a história, olha o texto, ok? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Como você vai enxergar a saída? Como que você vai visualizar essa saída? A primeira coisa que Deus disse está aqui no versículo 13. Deus diz assim, olha, Moisés encorajou o povo dizendo assim, não temais, permanecei firmes e vocês vão ver hoje mesmo o salvamento que o Senhor trará. A primeira coisa que Moisés diz foi essa, não tenham medo. Por que isso era importante? Note que Deus falou, quando Deus falou com Moisés, que eles ficariam acampados, Deus diz assim, Faraó vai pensar assim, eles estão perdidos. Ou seja, Faraó era o inimigo que vinha ao encalço daquele povo para levá-los de volta, era uma mão gratuita de obra para construção civil. Eram 600 mil homens, você imagina, 600 mil homens acima de 20 anos, segundo o censo de Israel, tirado por Moisés. Você imagina que número de mão de obra era essa gratuita que Faraó tinha e não queria abrir mão deles, correto? Quem gostaria de abrir mão em pleno tempo de crescimento, de expansão das obras civis, de uma mão de obra dessa? Então Faraó vem ao encalço daquele povo. Quando Faraó os enxerga sem saída à frente, à lateral, Faraó diz, eles vão pensar, nós estamos perdidos. Então preste atenção como isso é importante. O que o inimigo quer que você pense? Que você está aprisionado. Então a primeira palavra que Deus libera para aquele povo através de Moisés é essa. Não permita que a ausência de esperança enclausure sua mente, correto? Esse é o objetivo do adversário. Então, mas como que a gente trabalha o pensamento nessa hora? Se você estivesse lá, o que você deveria pensar? Primeiro, não posso atravessar o mar, ok? Não posso vencer Faraó, ok? Não posso avançar e não posso recuar. Não posso ir para um lado, não posso ir para o outro. Então, conclusão, não posso fazer nada. E aí que entra uma grande chave. Se você não pode fazer nada, será que da parte de Deus não é para você realmente não fazer nada? Então, quando você não tem que fazer nada, você tem que descansar. Existem situações que não dependem mais de nós, que não estão no nosso alcance solucionar. Então, nesses momentos, a gente tem que aprender a descansar, simplesmente. Até porque você desfruta, né? Deixar de paz quando você deixa Deus agir. E aí vem a segunda verdade aqui dentro. Perceba que essa saída que Deus traz, ela é providenciada por Ele. Não havia nada que o povo pudesse fazer, correto? Agora Moisés diz assim, olha, parai, está em pé, vede o livramento que o Senhor vos trará. É porque o texto é longo, né? Nós não vamos aqui fazer a leitura, mas eu recomendo que você faça em casa. Se você fizer a leitura desse texto, você vai perceber que Deus deu a estratégia para Moisés. Deus disse, você vai levantar a tua vara e estender ao mar.
Depois, Deus endureceu o coração dos egípcios, para que os egípcios os perseguissem. Está escrito. Deus diz assim, meu anjo vai ser colocado com vocês. Então Deus colocou um anjo ali para fazer uma divisão entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos hebreus. Deus colocou uma coluna de nuvem que estava sobre eles. Então essa coluna de nuvem se retira para a parte de trás. Depois, Deus faz soprar um forte vento. Depois, Deus embaraça a roda dos carros. Depois, Deus alvoroça o campo dos egípcios. Depois, Deus faz os egípcios andar com dificuldade. Depois, Deus manda Moisés estender a mão sobre o mar de novo. Depois, Deus derruba os egípcios dentro do mar. Deus salva Israel. Gente, são mais de 10 ações no mesmo texto, todas elas tendo Deus como sujeito. Isso é interessante. O que o povo fez? Nada. O que eu quero dizer com isso? Que a saída que Deus está preparando para você virá da parte dele. O livramento será dado por ele. E no final você cantará ao nome dele. Você dirá que a salvação veio do Senhor. Amém? Então, eu quero com isso que você saiba que todos os recursos que nós precisamos para encontrar a saída, Deus provê para nós. Israel não fez nada a não ser descansar e desfrutar da salvação que Deus trouxe. E ainda digo mais, se algum desses recursos estiver na sua mão, como a vara na mão de Moisés, Deus fará com que você enxergue. Deus fará com que seus olhos se abram para você saber como proceder. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Deus vai trazer uma saída para essa situação. Eu não sei o que você está vivendo. Já vivi muitas situações onde eu não vi saída. E hoje eu olho para trás e vejo que Deus trouxe a saída. Porque para quem caminha debaixo da palavra de Deus, para quem caminha segundo a promessa de Deus, para quem caminha confiando na palavra de Deus, não existe beco sem saída. Deus sempre vai fazer uma saída aparecer para a nossa vida, para a nossa situação. Amém? Acredita nisso. Descanse nessa promessa. Se você não pode fazer nada, não é para você fazer nada, é para você descansar, porque Deus vai abrir uma porta diante desse mar. E você vai passar, como a Cassiane disse, e você vai cantar do outro lado, só o Senhor é Deus. Amém? Deus te abençoe, guarde essa palavra, profetiza diante dessa situação. Deus vai abrir uma saída, não sei como, mas Deus vai fazer essa saída aparecer. Amém? Se essa palavra edificou sua vida, deixa seu like. Isso me ajuda, ajuda o canal, compartilha. Se você conhece uma pessoa que está passando uma situação assim, olha, tem uma palavra de Deus para você, você pode ser esse canal, compartilha com alguém, faz essa obra prosperar, avançar, e Deus vai abençoar você também, ok? Deus te abençoe, um grande beijo.